Muito bem, gente. Capítulo 12, a gente vai tratar aí do tema licitação pública. Esse tema aí cai direto, né, em praticamente todos os concursos. Bom, o que é licitação pública? É o procedimento pelo qual a administração vai escolher alguém para contratar com a administração, certo? Quando a administração quiser comprar, vender, alugar, transferir alguma coisa para alguém, quiser fazer uma contratação com alguém, tem sempre um monte de gente interessada em contratar com a administração. Então, qual é a forma impessoal, transparente, mais eficiente, econômica de contratação? Procedimento licitatório. Muito bem. De antemão, estou explicando aí no livro o quê? Que cabe à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratos. A União, basicamente, editou a Lei 8666 de 93. Ela estabelece as regras gerais de contratação aplicáveis em todos os entes federados. Então, todos os entes, União, Estado, Federal, municípios, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, todo mundo é obrigado a obedecer à Lei 8666. O que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro, essa Lei 8666, ela foi editada em 93, ela criou 5 modalidades de licitação, né? 5 procedimentos diferentes que você vai entender ao longo do livro. Em 2002, foi editada mais uma lei, que é a Lei 10.520, criando mais uma 6ª modalidade de licitação, que é o pregão. Então, hoje, existem basicamente 6 modalidades de licitação que podem ser aplicadas em situações específicas, né? Caso a caso, que eu estou explicando, em toda a administração pública. É a legislação que você tem que conhecer com todas as suas peculiaridades. Além disso, o que você tem que tomar cuidado? Bom, primeiro, eu estou tratando de regras específicas de licitação para microempresas e empresas de pequeno porte, né? São empresas que têm um faturamento baixo. Então, existe uma legislação específica que dá vantagens, né, para essas pequenas empresas para poderem concorrer com grandes empresas. Então, concedem algumas regras mais benefícios em se tratando de licitação. Isso daí não está na Lei 866, né? Isso está numa legislação específica, numa legislação, inclusive, tributária. Isso daí vocês têm que saber? A princípio, não. A não ser que no teu edital venha lá, ME, EPP, venha falando desse assunto. Se você fizer concurso para área fiscal, tem que saber? Certamente. Os concursos para área fiscal, sem dúvida nenhuma, você precisa conhecer a Lei Complementar 123, que é a lei complementar que trata das microempresas e empresas de pequeno porte, até porque essa lei trata do Simples Nacional, que é a parte tributária, né? Então, a área fiscal, com certeza, tem que saber. Não sendo área fiscal, tem que tomar cuidado por olhar no edital se isso vai estar lá ou não. Às vezes, aparece no edital também, pedindo registro de preços. O que é isso? Bom, a Lei 866, ela fala rapidamente o que é registro de preços. Tem um artigo lá definindo, registro de preços é isso. E deixa uma regulamentação, né? Vão regulamentar. A princípio, na tua prova, no edital, vem pedindo registro de preços, se não vier expressamente, você não precisa conhecer os detalhes, você não precisa conhecer a regulamentação. Você precisa saber o dispositivo legal. É o artigo 15 da Lei 866. Fala que a administração deve fazer registro de preços para contratar aqueles bens que ela adquire com frequência. Uma definição bem rápida, né? Mas, se estiver no edital registro de preços, você vai ter que pegar a regulamentação que eu estou explicando aqui com calma. Então, quando você for estudar, né, para você não estudar de mais nem de menos, primeiro analisa o edital. Tem registro de preço no edital? Não. Pode pular o item aí que eu falo de registro de preço com todos os seus detalhes. Além disso, depois da Lei 8666 e Lei 10.520, que são as normas gerais, foram editadas mais outras 2 leis sobre licitação. Primeiro, foi editado o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratações Públicas. O que foi isso, gente? Basicamente, esse RDC foi uma lei que foi editada antes da Copa do Mundo e das Olimpíadas, criando regras mais rápidas
mais ágeis de contratação. Por quê? Porque a Lei 866, ela traz regras lá muito burocráticas. Então tem licitação que começa, para atender tudo que está na lei, às vezes a licitação demora muito. Demora muito, as empresas sendo prejudicadas entram na justiça, aquilo ali para, a licitação não acaba. E havia medo de que, por causa de atraso em licitação, desse problema na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Então editaram uma outra lei específica de licitação, muito mais simples, para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas. E aí, claro, aquela lei foi tão simplesinha, quer dizer, os procedimentos foram tão simples que gostaram e depois começaram a ampliar. Olha, essa lei do RDC pode ser aplicada também quando a administração quiser contratar para fazer obra do SUS, também quando quiser construir presídio, também quando quiser fazer escola, quer dizer, acabaram aumentando para um monte de coisa. Afinal das contas, aquela lei do RDC pode ser utilizada para praticamente tudo. O que interessa? Isso raramente é pedido em prova. Tá? A lei do RDC raramente vem sendo cobrada em prova. Então, não está no edital, esquece. Mais recentemente, em julho de 2016, foi editada a Lei 13.303, que é a lei das estatais, criando regras de licitação para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa lei você tem que tomar cuidado. Com o quê? Primeiro, a lei, como eu falei, a partir de 1º de julho, ela entrou em vigor em 1º de julho de 2016. Só que ela disse que a administração, as estatais propriamente ditas, só seriam obrigadas a obedecer aquela lei, só seriam obrigadas a fazer licitação, tomando por base essa nova lei, 2 anos depois, ou seja, a partir de julho de 2018. Nós estamos no início de 2018. Até o meio de 2018, essa Lei 13.303 não é obrigatória. Ela já entrou em vigor, mas ela não precisa ser aplicada. No segundo semestre de 2018, essa lei terá obrigatoriamente que ser aplicada. Então, o que tem que tomar cuidado? Vamos lá, de maneira bem objetiva. A Lei 866, ela fala, as empresas públicas têm que fazer isso. E agora, a Lei 13.303 vem falando, as empresas públicas têm que fazer isso. Se cair na tua prova, a empresa pública tem que fazer o que está na Lei 866 ou tem que fazer o que está na Lei 13.303? Bom, durante o primeiro semestre, a Lei 13.303 não é obrigatória. No segundo semestre de 2018, dali para frente, eu obrigatoriamente terei que tomar por base a Lei 13.303. Então, a princípio, no primeiro semestre, você continua colocando aquilo que esteja na Lei 866. A não ser que, antes de mais nada, você tem que olhar no edital. No teu edital vem lá, licitação e contrato, Lei 866, Lei 10.520. Está no programa Lei 13.303? Não está. Se não está no edital Lei 13.303, estou no primeiro semestre de 2018, ignora e coloca tudo aquilo que está na Lei 866. Se estiver previsto expressamente, a partir do segundo semestre, eu terei que colocar o que está na Lei 13.303. E aí você vai ter que começar a tomar cuidado. Né? Tomar o cuidado de afastar tudo que está na Lei 866, que se refere à licitação e que está diferente da Lei 13.303. Por exemplo, de acordo com a Lei 866, uma empresa pública pode comprar bens sem licitação até R$ 8.000. De acordo com a lei das estatais, elas podem comprar bens sem licitação até R$ 50.000. Aí vai cair na tua prova. E aí, uma empresa pública pode comprar bens sem licitação até quanto? É 8 ou 50? Se a questão falar de acordo com a lei, o ideal é que a questão fale, de acordo com a Lei 13.303, de acordo com a Lei 866, não tem dúvida nenhuma. Se a questão não falar, no primeiro semestre de 2018, 8. A partir do segundo semestre de 2018, 50. E ainda assim, isso vai dar muita confusão. Tá legal? É isso aí. Cuidado, gente. Um abraço.